Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso. Hoje a gente chega na aula acerca do formulário básico quando a gente fala sobre orçamento no contexto da engenharia civil e sobretudo no contexto de obras públicas, considerando SINAP, TCU e afins, e a gente tem que entender hoje esse formulário aqui. Na verdade, a gente vai falar nesse primeiro momento das 3 primeiras equações. Vamos explicar cada uma delas e fazer vários exercícios. Ainda não nessa aula, né? Hoje a gente provavelmente vai falar nessa aula em particular apenas dos conceitos, mas a gente avança já nas próximas fazendo vários exercícios para que fique bem claro todos os itens. Essa quarta equação, ela vai ficar um pouquinho mais para frente, que vai ser quando a gente falar de CUB, custo unitário básico da construção, tá? Bom, vamos começar aqui então falando da primeira equação. Eu vou falar com um pouco mais de calma nessa aula, porque eu sei que muita gente tem dificuldade aqui, tá? A primeira fórmula é a fórmula mais conhecida, é a fórmula que está lá quando a gente falou do SINAP, que é o seguinte: como que eu calculo o preço de venda? Para calcular o preço de venda, eu preciso saber os meus custos diretos, né? E aí eu multiplico pelo fator 1 mais o BDI. O BDI aqui é dado em porcentagem. Então, geralmente o BDI é 30% ou o BDI é 25%. É mais ou menos nessa ordem de grandeza para você ter uma ideia, tá? Então, é relativamente simples. A questão vai te dar ou o PV e vai perguntar o CD, aí ele fornece o BDI, ou ele vai dar o CD e o PV vai te perguntar o BDI, ou ele vai dar o PV, ou ele vai dar o PV e o BDI vai te perguntar o CD. Mais ou menos é uma brincadeira de equação do primeiro grau quando cai esse tipo de questão, tá? A segunda equação é uma segunda equação que a dificuldade dela é mais lembrar dos termos sem esquecer de nada, sem esquecer a ordem, né? Porque a aplicação dela é relativamente simples. Deixa eu voltar aqui. A gente já viu exaustivamente que o que compõe o BDI é a administração central. Lembrar que a administração local não entra. É o risco, seguro, garantia, são os imprevistos. Despesas financeiras, o lucro e o imposto. E em relação ao imposto, é importante lembrar que ele entra com sinal de subtração aqui, ó, 1 menos o imposto, é menos, tá? 1 menos o imposto. E a aplicação dessa fórmula não tem muito o que conversar. O cara vai te fornecer em percentuais, né? A administração central vai falar que é 3%, risco, seguro, garantia é 1%. Aí ele vem aqui, despesa financeira é 5%, lucro é 10%. O imposto é tanto e você faz a continha. Não tem muito segredo nesse tipo de questão. Na verdade, é uma das questões mais simples de novo. A dificuldade aqui passa a ser lembrar das fórmulas, tá? Agora, a terceira equação, ela está em vermelho e não é por acaso, porque ela não é uma equação fechada. Ela é uma equação mais conceitual, mais exemplificativa. Ela é uma equação mutável. Pode ser que ela não se adeque ao seu exercício, ao exercício da prova que você está fazendo, e você precisa fazer manipulações. Então, por isso que ela está em vermelho. Mas não é nada muito complicado. O que você tem que lembrar sempre é do conceito. O preço de venda, o que é o preço de venda? É o somatório de todos os custos. Todos. Administração local entra. Administração central entra. Imposto entra. Custo direto entra. Custo indireto entra. Tudo vai entrar aqui nos custos. Tudo aquilo que eu gasto. Frete, se tiver, entra. Tudo entra. Então, o preço de venda é igual ao custos. Tudo que eu vou gastar mais o lucro, né? Porque eu quero lucrar. Esse é o conceito por trás das equações que estão no item 3 desse formulário. Se você tiver isso aqui na sua cabeça, já vai bem, né? O que a gente faz aqui é uma discriminação do que usualmente é cobrado em prova, de como usualmente cai, mas pode ser que tenha mais itens. Então vamos ver, ó. Então aqui, como a gente falou, o preço de venda, né? Preço de venda aqui, eu vou somar todos os custos. Então eu somo custo direto, custo indireto, administração central, risco, seguro, garantia, imposto e o lucro. Por que ela é fechada? Porque pode ser que a questão não traga o risco, seguro, garantia. Então você não vai nem usar essa parte aqui, ó. Mas pode ser que ela traga um outro custo lá, ela trouxe o frete, alguma coisa, considerou o frete aqui, ou considerou um custo alfa, um custo beta.
Então você poderia somar, por isso que é uma equação que não é fechada, mas ela vale para a maioria dos casos, tá bom? Aí você vai falar, Douglas, e por que tem essa outra equação aqui embaixo? Que também está dentro do item 3, né? Também está aqui, que é essa equação aqui. Ela é igual à equação de cima, mas são feitas algumas considerações usuais que as bancas têm feito. De novo, usuais, não necessariamente vai ser assim, que as bancas têm feito acerca da apropriação dos custos. Então veja, essa parte aqui é igual, custo direto mais custo indireto. Aí, geralmente, a administração central ela não vem aqui como R$2.000. Ela vem como, sei lá, 3% do custo total. 3% do custo total. O risco seguro garantia geralmente não vem aqui como, sei lá, R$500. O risco seguro garantia geralmente vem como 1% ou algum valor assim em relação ao custo total. As despesas financeiras aqui em cima nem aparecem, eu poderia até colocar, tá vendo como é mutável? Eu coloco a despesa financeira aqui. Vamos supor que a despesa financeira nesse exemplo fosse R$100. Geralmente não aparece como R$100, geralmente apareceria como 3%, um valor assim, ou 2%, sei lá, o valor numérico eu estou chutando, do custo total. Por isso, em razão desse geralmente, é que a gente faz essa equação. Geralmente, esses itens de administração central, risco seguro garantia e despesas financeiras estão associados como percentual do custo total. Da mesma forma, o imposto e o lucro, como regra, estão considerados como porcentagem do preço de venda. Aliás, o lucro, esse sim é mais pacificado como sendo quase sempre, na verdade, em todos os casos, percentual do preço de venda. Quando nada for dito, vamos supor que o cara falou assim, ó, a administração central é R$2.000, beleza, você vai usar essa fórmula aqui. Isso aqui é um 2, tá? R$2.000. Agora, vamos supor que o cara falou, a administração central é 3%. Se ele não falou nada, você vai considerar como sendo do custo total. Mas, em regra, eles falam. A gente vai fazer vários exercícios sobre isso. Nesse momento, o que eu queria que vocês entendessem, basicamente, é que existe essa primeira equação que é a mais trivial, é mais usual. A segunda equação é relativamente simples, é uma equação fechada, então não tem muito o que discutir. A terceira equação cabe alguma interpretação, a gente precisa ler o enunciado para fazer as devidas apropriações. Mas o que eu queria que vocês ficassem na mente sempre é que o preço de venda, você soma tudo que você gasta, isso aqui é uma somatória, né? Soma dos custos. A letra tá horrível porque tá de mouse, tá, pessoal? Desculpem. Mais o lucro. Então, isso que tem que estar na sua cabeça. A partir disso, a gente vai conseguir resolver um monte de questões. Vou parar por aqui para a aula não ficar muito extensa, a gente já começa nas próximas fazendo um monte de questões até esses formulários ficarem triviais, tá bom? Até mais!